Saudações a todos. Hoje nós vamos dar início agora à unidade 2, onde nós iremos discutir sobre os intermediários de reação. Os tópicos dessa aula: nós vamos estudar os carbocátions, que é essa figura, onde nós temos 3 grupos metila e um carbono positivo. Nós vamos estudar os radicais livres, em que nós temos um carbono com um elétron ímpar, os carbânios, que seria a estrutura onde nós temos um carbono com um par de elétrons e uma carga negativa, e os carbenos, que seriam estruturas também com carbono, com um par de elétrons, porém ela é uma estrutura neutra. Carbocátions. Então aqui nós temos vários tipos de carbocátions. Carbocátions primários, secundários e terciários. Os carbocátions eles têm vida curta e são muito reativos. Ocorrem como intermediários em muitas reações orgânicas. Reagem rapidamente com base de Lewis. Carbocátion. Íon com carga positiva. Significa que ele tem uma deficiência de elétrons. Eletrófilos. Reagentes que buscam elétron. Então, reagentes que buscam carbocátion. Então, quando nós tivermos uma reação, nós vamos ter sempre uma reação de carbocátion. Nós vamos ter sempre um carbocátion que vai ser atacado por um eletrófilo. Tá? Então, toda a reação de carbocátion você tem um eletrófilo. Você tem um nucleófilo, na verdade. E o carbocátion ele age como um eletrófilo. Então, numa reação com carbocátion, o nucleófilo vai atacar o carbocátion e ele vai ser o eletrófilo da reação. Tá? Então, aqui nós temos os tipos de carbocátion. O carbocátion terciário é o mais estável. Depois nós temos o secundário, em seguida o primário e, por último, o grupamento metilo. Mais à direita nós vemos que o carbocátion terciário, na primeira figura acima, ele é o mais estável porque nós temos 3 grupos metila que, por efeito indutivo, diminuem a carga positiva nesse carbono e assim o estabilizam. Um carbocátion secundário só teria 2 desses grupamentos metila, então ele teria menos estabilidade que um terciário. O primário, por sua vez, só teria um grupamento metila, estabilizando muito menos. E o metila, ele não tem nenhum grupamento metila, o carbocátion metílico não tem nenhum grupamento metila, por isso é o mais instável de todos. Aqui nós temos uma reação em que a gente vê uma estabilização do carbocátion por efeito de ressonância, onde a ligação dupla é atraída para o carbocátion. E o carbocátion, na figura posterior, ele some do carbono 3 e passa para o carbono 1. Então vai haver aí uma divisão entre esses 2 carbonos, 1 e o 3, pela carga positiva. E isso vai estabilizar essa carga. E a gente representa como híbrido a estrutura 3, onde nós temos o pontilhado, representando que essas ligações podem ser simples ou dupla, e o delta positivo, indicando que esses 2 carbonos aí vão ficar positivos. Nós temos o trifenilmetil cátion, que é o mais estável dos carbocátions. Por quê? Porque essa carga positiva ela pode passar para dentro desses anéis. Então ela vai rodar por dentro desses 6 átomos de carbono de cada anel. Então, na verdade, seriam 3 cargas positivas em cada anel, seriam 9, né? 9 estruturas de ressonância, que iriam estabilizar muito esse cátion. Radicais livres, eles são muito semelhantes aos carbocátions. Se a gente observar esse primeiro desenho à esquerda, a gente pode ver que é bem semelhante ao do carbocátion, só que em vez de um carbocátion é um radical. Mas da mesma forma, a ligação dupla vai se deslocar na direção do carbocátion e o carbono que era carbocátion vai ficar neutro. E o carbono que estava com a ligação dupla, que era o carbono 1, vai virar radical. Novamente, nós temos a estrutura híbrida dele, em que nós temos o pontilhado, representando as ligações simples e duplas, e o delta com pontinho, que significa que eles são radicais parciais. Da mesma forma, os radicais também têm a sua estabilidade quando eles estão em um carbono terciário. Então, o radical terciário é mais estável que o radical secundário, que é mais estável que o radical primário, que é mais estável que o radical metílico. E aí nós temos também embaixo à esquerda o desenho de um carbocátion, e mostrando que ele é totalmente planar, e a próxima figura à direita mostrando o orbital
com um único elétron, que representa um carbono radicalar. Carbânios. Os carbônios são bases de Lewis. São substâncias, são carbonos que buscam um próton ou outro centro positivo. Então eles vão atrás de hidrogênios, ou de metais, ou de qualquer coisa que seja positivo. Necessitam doar o par de elétron que possui e assim neutralizar a carga negativa que suporta. Então nós temos como dois exemplos o ânion metílico, em que nós temos um carbono negativo, e a amônia. Tá? Novamente aqui o desenho tridimensional, tanto do ânion metílico quanto da amônia. E aqui um exemplo embaixo de uma reação, onde esse ânion metílico vai capturar um hidrogênio dessa amônia. Então ele vai agir como base e a amônia vai agir como ácido, porque é a amônia que vai doar o hidrogênio. Então ele vai formar um alcano e vai deixar a amônia como NH2 negativo. Carbônio é um íon com carga negativa, quer dizer, ele tem excesso de elétrons. Então o carbônio ele pode agir como atacando um ácido de Lewis, capturando esse hidrogênio, ou ele pode agir atacando também um ácido de Lewis, mas em vez de capturar, puxar um hidrogênio para si, capturar o hidrogênio, ele vai se ligar ao carbono, expulsando esse grupo L. Nucleófilos buscam próton ou outro centro positivo. Então, da mesma forma que nós vimos que os carbocátions são os eletrófilos, os carbânios são os nucleófilos. Novamente, a estabilidade dos carbânios ela é o oposto da estabilidade dos carbocátions e carbenos. Por quê? Porque o efeito que estabiliza é o efeito indutivo. O efeito indutivo é o efeito que joga elétrons. Então, se a molécula já tem elétrons e você tem grupos jogando elétrons, isso vai desestabilizar a molécula. Então, o carbânio terciário é o que mais tem grupos que jogam elétrons. O que é bom para um carbocátion, porque ele desestabiliza, diminui sua carga positiva, mas é ruim para o carbânio. Então, o carbânio mais estável é o carbânio metílico, depois o carbânio primário, depois o secundário, depois o carbânio terciário. Carbenos são divalentes e não possuem carga. Então, carbenos são uma espécie muito especial, né? Não são facilmente formados. Eu preciso de uma base muito forte, como essa hidroxila aqui, para poder capturar esse carbeno. E esse carbeno só é formado aqui porque você tem uma ressonância aqui com esse grupo oxigênio. Tá? Então aqui, o tribromometano, ele vai formar um carbeno, enquanto que o grupo acima ele formou um carbânio. Então o carbeno ele só consegue ser formado de formas muito específicas. Outro exemplo de carbeno, quando nós temos um diazometano, ele vai liberar N2. E uma reação onde a gente utiliza esse carbeno para reagir com o ciclohexeno, formando um anel de 3. Ou quando dois carbenos se juntam, eles formam um alceno. Então os carbenos são muito reativos. Carbenos. Então aqui nós temos ainda uma tabela em que nós temos o geral do que a gente viu, né? Então carbocátions e radicais, eles têm essa estabilidade igual. Terciário maior que secundário, maior que primário, maior que CH3. Né? Sendo que os carbocátions são eletrófilos, são ácidos fortes, e os radicais são apenas eficientes de elétron. Já o carbânio, ele é o contrário dos carbocátions e dos radicais. O seu carbono metílico, carbânio metílico é mais estável que o primário, que é mais estável que o secundário, que é mais estável que o terciário. Eles são nucleófilos e base forte. E o carbeno, ele só existe dessa forma, não existe carbeno primário, secundário, terciário. Então, eles são nucleófilos e eletrófilos. Ele tanto pode agir como nucleófilo quanto como eletrófilo. Bom, aqui eu trouxe uma mensagem do Jean Piaget, que fala que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Essas são as referências da aula. Obrigado a todos.